Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcel Cazucas, advogado. Atualmente estou lotado, sou empregado do Sebrae Sergipe. Atualmente estou lotado na unidade de auditoria e controle interno. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives diárias, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, tá? A gente vai tratar acerca dos aspectos normativos das normas trabalhistas que foram exaradas pelo governo federal, a fim de proteger o emprego e a renda, as medidas provisórias que foram editadas recentemente, nesse momento de enfrentamento do coronavírus, tá? Se você ainda não segue o nosso Instagram, siga o nosso Instagram. Entre no nosso site sebraesergipe.com.br. Qualquer dúvida, ligue para o nosso 0800 570 0800, ok? Para dar continuidade à nossa live, a gente vai convidar daqui a pouquinho Bruno Novaes, um advogado que foi contratado pelo Sebrae Sergipe para atuar nessa área trabalhista. Então ele tem bastante experiência nessa área e ele vai nos ajudar bastante a esclarecer diversos aspectos MPs que foram editadas, ok? Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele entra aqui com a gente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, doutor Marcel, sempre um prazer estar aqui atendendo. Tudo jóia, graças a Deus. Muito prazer. Inicialmente, queria, em nome do Sebrae, estar agradecendo a sua participação aqui na nossa live, no nosso convite que foi feito para você, tá? Queria dar um breve detalhamento do currículo do Dr. Bruno Novaes. Ele é advogado há 18 anos, sócio administrador do escritório Melo Novaes e Sobral Advogados Associados, diretor jurídico do IPLESE, Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Sergipe, representante da OAB Sergipe no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CONDURB, já foi auditor do TJD, membro de comissão de sociedade e advogados, presidente de comissão de defesa dos honorários da OAB Sergipe, diretor jurídico do sistema FIES, SESI, SENAI e IEL, e conselheiro seccional da OAB entre 2013 e 2015. Então, a gente está trazendo para vocês um advogado com bastante experiência no ramo, né, doutor Bruno? Que eu espero que a gente possa, na medida do possível, esclarecer todas as dúvidas e todos os pontos dessas MPs que foram editadas recentemente. Não é isso, doutor Bruno? Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui participando e tentando colaborar aí diante dessa pandemia do Covid-19, que acabou gerando também uma pandemia de normas e decretos estaduais, municipais, federais e decisões judiciais à torta e à direita aí, para todos os lados, o que vem gerando insegurança jurídica muito grande no nosso meio. A MP, que seria o objeto principal da nossa conversa de hoje, não é? Que é a 936 de 2020. Ontem mesmo já foi objeto de uma decisão do ministro Lewandowski do STF, que já modificou às 7h30 da noite. Isso, já modificou aí a interpretação em cima da participação do sindicato, se ela é necessária, ela já teria previsão, né, na própria medida provisória da comunicação, mas aí seria necessária a autorização do sindicato para validar as mudanças que ela vem prevendo a medida provisória ou não. Enfim, é muito pano para manga, deve gerar um aumento significativo das demandas judiciais, infelizmente, num momento tão difícil que as empresas, os empregadores, os empregados, a economia brasileira, todo mundo vem passando, né? Principalmente nesse início agora, e que a tendência é piorar um pouco. A gente analisando alguns dados, especificamente do Banco Santander, que eu estava olhando hoje, a previsão é que a taxa de desemprego formal no país ela tem um crescimento de mais ou menos, que em 2009 foi de 11,9%, ela passaria em 2020 12,3%.
Então, é crescimento muito grande, mais ou menos 2.500.000 pessoas devem perder seus empregos formais. Então, a importância dessa medida provisória é muito grande, porque ela visa justamente garantir isso, a manutenção do emprego, com algumas renúncias por parte dos empregados e também dos empregadores, justamente para manter o emprego e acelerar a volta da economia assim que possível. Eu achei muito interessante o texto da medida provisória, porque ela visa o que seria mais fácil para os empregadores, que seriam proceder de imediato com a rescisão do contrato de trabalho. Ele vem justamente na contramão disso e diz, para a gente dar aqui com a mão, até porque quem teria direito, já teria direito ao seguro-desemprego, pessoas já estariam sendo contempladas pelo Estado nesse sentido, mas ela diz, mantenha aí o seu funcionário, você ajuda um pouco para o empregador, a gente ajuda de cá também, vamos ver se a gente consegue manter essas pessoas empregadas para um retorno imediato assim que possível das atividades econômicas, né? E não encerramento da empresa que, infelizmente, se não for aplicada essa medida provisória, eu acredito que tem uma aceleração muito grande do fim das atividades econômicas de pequenas empresas especificamente. Exatamente, isso preocupa bastante, né, doutor Bruno? Eu tenho verificado também, de acordo com dados dos Estados Unidos, só em março, a gente verificou que 700.000 empregados ficaram desempregados, né? Então, isso é bastante preocupante para que isso não se repita com a gente. A gente verifica que os Estados Unidos eles estão um pouco à frente em termos de tempo, digamos assim, nessa pandemia, 2 a 3 semanas. Então, para que a gente não repita esse mesmo cenário dos Estados Unidos, algumas medidas precisaram e precisarão ainda ser tomadas, né, doutor Bruno? Como a gente conversou exatamente para fazer essa live, para a gente elaborar a temática dessa live, toda e qualquer orientação que a gente vai dar aqui, né, doutor Bruno, é algo provisório, né? É uma medida que está sendo tomada para o momento de agora. Amanhã a gente pode, como a gente verificou de ontem para hoje, que teve essa liminar da ADIM, a gente pode verificar amanhã, depois de amanhã, todo esse cenário se modificando novamente, não é isso? Isso, inclusive, a própria decisão do ministro Lewandowski hoje, ela vai ser levada ao plenário do STF, dia 24, se eu não me engano, e ela pode cair e modificar toda essa situação. Os Estados Unidos, se eu não me engano, parece que já é a maior quantidade de pedido de seguro-desemprego da história, parece que já passou os 6 milhões de pessoas já recebendo o auxílio, na maior economia do mundo, o que gera muita preocupação para a gente. Aqui no Nordeste, especificamente, que nós estamos na região mais pobre do país, né? Norte, juntamente com a gente aqui, a gente ainda tem um complicador, que é a dependência muito forte do turismo, e essa crise ela atinge em cheio o turismo, né? Que gera muito emprego, porque é um setor é a indústria sem chaminé, que chama, né? E tem muito serviços, restaurantes, hotelaria, e empresas turísticas, e essas pararam completamente, infelizmente. E eu acredito que essa medida provisória ela veio muito, muito, muito boa hora, porque ela visa justamente tentar segurar os talentos, né, os empregados na sua respectiva empresa, para que a pessoa não perca, nem a empresa perca os seus funcionários, os seus colaboradores, que passaram tanto tempo treinando. Tudo, você imagine um restaurante perder o seu principal cozinheiro, porque não tem nem perspectiva de quando ele volte a abrir, ou o garçom, que todo mundo conhece, gosta e vai para aquele bar por causa daquele garçom específico. Então, acho que essa medida provisória, ela possibilita a manutenção dessas pessoas e, quando voltar, que volte de forma imediata e mais rápido possível, que é o que todo mundo deseja, né? Que esse distanciamento social é muito ruim, eu acredito, que para todos nós. Exatamente. Essa medida provisória, como a gente tem visto e a gente analisou, a gente verifica que, quer queira, quer não, ela acaba por flexibilizar alguns direitos trabalhistas, em contrapartida exatamente dessa manutenção do emprego, né? Então, a ideia é exatamente essa, manter sempre o emprego e manter o empregado. Dado isso, doutor Bruno, sobre essa MP 936,
ela é constitucional? O que a gente pode discutir sobre ela? Porque, pelo que a gente verifica, a medida provisória, ela tem, quer queira, quer não, ela tem natureza de lei, né? Então, ela está infraconstitucional. Ela pode, nesse caso, estar contrária à legislação, à Constituição Federal? Ela está ou não está? Em que aspecto pode haver essa discussão? Veja, doutor Marcel, a questão da constitucionalidade nesse momento, em relação específica a essa medida provisória, ela... Só desculpa, teve uma pergunta aqui acerca de qual o número da MP que a gente está discutindo. Pessoal, a 936. 936, exatamente. Só como um preâmbulo, a medida provisória 936, ela cria justamente um programa emergencial de manutenção do emprego e de renda e estabelece medidas trabalhistas complementares ao enfrentamento justamente da Covid. Eu acho que a questão da análise constitucional e análise dessas medidas extraordinárias que vêm sendo tomadas, o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é justamente o momento que elas estão sendo editadas. Entendeu? Não estamos num momento de normalidade. Porque seria muito mais fácil para o empregador chegar e dizer, olha, não faz nada, demite, quem tiver direito a seguro-desemprego fica com seu seguro-desemprego, quem não tiver, paciência, vai receber as suas verbas rescisórias e pronto. Mas a questão não é essa, a questão é justamente ver o momento excepcional que o mundo todo está vivendo. Isso é uma questão mundial, não é uma questão nacional, regional, nem nada, entendeu? Uns vão ser mais afetados do que outros economicamente. E essas medidas provisórias, elas nasceram justamente após a Lei 13.979, de 2020, e o Decreto 6 também de 2020, que é o que institui o estado de calamidade no país. Teve a 927, a 928, a 936, que é o que a gente vai falar, e agora a 945. A questão da constitucionalidade mais específica em relação a essa medida 936, ela gira em torno justamente da validade dos acordos individuais, que ela prevê esses acordos individuais entre empregado e empregador. E com essa medida agora do Lewandowski, ele torna obrigatória a participação, que seja comunicado ao sindicato patronal, ou ao sindicato dos empregados. E caso isso não se manifeste em 10 dias, vale o acordo coletivo. Se ele se manifestar de forma contrária, vai abrir o dissídio coletivo. Há essa previsão, efetivamente, na Constituição, mas para tempos normais. E não nos tempos atuais, entendeu? Eu acho que isso prejudica, cria uma insegurança jurídica enorme. O ministro Marco Aurélio já tinha analisado a validade de outra medida provisória, que se eu não me engano, foi a 928 ou a 927, que vinha também nessa esteira. Ele reconheceu a validade pela excepcionalidade do momento. E o outro ponto também que se alega da questão da condicionalidade é em cima da irredutibilidade dos salários, dos vencimentos. No caso dessa medida provisória, isso. No caso dessa medida provisória, ela traz isso, mas ela traz em relação também à diminuição da carga horária do trabalho. E não há uma irredutibilidade dos valores da hora trabalhada. Ela há em relação reduz a quantidade de trabalho, de hora trabalhada, e reduz também o valor pago. Mas tudo isso é com o intuito de manter a atividade econômica das empresas. É de preservar a empresa, preservar o emprego e deixar preparado para um retorno imediato ao trabalho assim que possível, assim que forem caindo esses decretos estaduais, federais e municipais. Porque se você opta por não fazer essas medidas e ocasionar... Primeiro, eu acho que a maioria das empresas optaram pelas férias, porque a tendência é que nesse mês de abril não haja o retorno das atividades econômicas de forma ampla, como todos querem, esperam, mas acredito que a partir de maio, sim.
E a MP Isso, 927 foi exatamente nesse sentido, né, doutor Bruno? justamente nesse Ele sentido. possibilitou adiantar as férias, inclusive das pessoas que Isso, ainda não têm o direito, né? exatamente. Ao E período você não suficiente. precisaria nem pagar o terço das férias a mais, que você pode pagar até depois. Justamente. Então, quem já tinha como todos já tem essa previsão das férias, inclusive escolas e diversas atividades que podem esperar nesse sentido, que já tinha essa previsão com seus empregados, fizeram isso, que seria o ideal, né? Viver cada dia a sua agonia. Passado esse mês agora de abril, a partir dos próximos meses, é que já tem que começar a observar o que vai ser feito. Então, essa medida provisória ela veio justamente nesse sentido, para criar um conforto que a pessoa não perca a sua mão de obra e nem o colaborador se desvincule da empresa que trabalha. Porque a gente está na expectativa, todo dia sai notícia de vacina, de tratamento, de pessoas melhorando, e nesse sentido a gente vai se animando, e justamente para que não haja um encerramento das atividades. Porque um restaurante que perde o seu cozinheiro, um hotel que perde o seu recepcionista, um prestador de serviço especificamente, quando ele perde a sua equipe, a empresa para você montar outra, quando voltar às atividades econômicas, é praticamente impossível. Você ainda vai gerar um período, vai ter um período muito grande para que você consiga voltar à sua normalidade, né? E o que as pessoas mais querem quando voltar à normalidade é poder ir para o restaurante que ia, é poder sair, é poder frequentar os locais que frequentava, ser atendido pelas mesmas pessoas que já lhe atendiam, né? Ir na loja, enfim, voltar à vida normal, que é o que todo mundo espera. Então, quando há uma análise o ministro Lewandowski, ele analisou só em relação a essa necessidade de comunicação ao sindicato. Agora, resta a dúvida se o sindicato não aprovar, como é que vai ficar, abre-se o dissídio e o acordo deixa de valer. A União ela vai pagar se a parte que lhe caberia, que ela se pressupõe a pagar, se o sindicato não concordar. Entendeu? Ficou uma decisão que deveria ser melhor esclarecida em relação a todos esses pontos, porque ele não deixa claro, assim, dizer assim, olha, o sindicato ele tem que ser comunicado, ok, isso já tinha previsão. Se ele não concordar, não haverá a homologação do acordo individual. Aí vai precisar fazer o dissídio coletivo, ou seja, cai por terra toda a medida provisória. Infelizmente. Exatamente. E as medidas de urgência que a gente precisa que sejam tomadas agora acabam por tornar, quer queira, quer não, essa liminar na ADIM acaba por tornar inócua a utilização da SMP, né? Isso. A questão principal é saber se a União, porque qual é a grande vantagem dessa medida provisória, a 936, para os empregadores? É que como o governo federal está se propondo a dividir uma parcela dos pagamentos até o limite do seguro-desemprego, 25%, 50% ou 70%, e a questão dos salários, aí a gente vai falar um pouco mais a respeito disso mais para frente. Então, a partir do momento que o governo federal ele assume essa parcela, a empresa, em tese, vai deixar de pagar aquilo ali. Ele está dividindo. Mas a questão que o ministro Lewandowski falou, que ele não falou, é o seguinte: comunica ao sindicato. Se o sindicato se manifestar contrário, a União ela vai cumprir a parte dela, porque se ela cumprir, não tem problema. O empregado ele já vai estar recebendo o valor proporcional. E o dissídio vai se discutir depois. Qualquer coisa na frente, havendo um ganho, o sindicato conseguindo provar que foi prejudicial ao empregado, e, enfim, não haja uma sensibilidade em relação à situação atual que passamos, já vai ter uma contribuição paga. Então, o empregador ele só pagaria a diferença a mais, que ele já teria que pagar de toda forma. Meu receio é que essa decisão judicial ela gere um aumento das rescisões do contrato de trabalho, que é o que ninguém quer. Porque você cria uma insegurança e infelizmente, a Justiça do Trabalho, as pessoas têm muito receio de pagar e entender que pagou errado, ter que pagar 2 vezes e perder o que pagou. Entendeu? Agora, eu não vejo esse sentimento disso aí em relação aos empregados, né, os colaboradores que estão envolvidos, e muito menos aos patrões. Né? A gente está numa situação de todo mundo fazer o sacrifício, dar sua cota à parte para retornar o mais rápido possível. Né?
a vida normal e as atividades econômicas. Então, quanto aos acordos individuais que poderiam ser celebrados para aqueles empregados que recebem até 3 salários mínimos ou 2 vezes o teto da Seguridade Social, então, de qualquer forma, eles vão ter que comunicar o sindicato para que tenha valor, não é isso? Isso. E eu conversando com alguns colegas hoje, especificamente com a doutora Roseline, a gente começou a ter a dificuldade, inclusive, de ter o contato com esses sindicatos, porque com a reforma sindical houve o desmantelo de muitos sindicatos. Os sindicatos que não tinham tanta estrutura, tudo, praticamente deixaram de existir, tanto os patronais como dos empregados. E aí qual é o problema hoje? Você ter contato com esses sindicatos para encaminhar essa documentação, para dizer, ó, tá aqui, a gente está fazendo essa negociação. Você aceita, não aceita? Qual é o e-mail do sindicato? Qual é o contato? Eu mando isso para quem? Ah, manda pelo correio, manda com AR, como é que vai certificar isso? Entendeu? Até essa dificuldade prática, as empresas e os empregados, eu penso sempre que todos estão comungando dessa situação que é importante para todo mundo, né? Sensibilizado com a situação, encerrar sua atividade ou ver o seu local de trabalho fechando ou parando e não retornar depois disso tudo, né? Perfeitamente. Quanto à redução da jornada e do salário, doutor Bruno, a gente sabe que essa MP trata também a respeito dessa possibilidade. Quais seriam os percentuais e quando isso é possível? Isso, vamos lá. A MP ela traz em seu artigo 7º a redução proporcional da jornada e dos salários. Certo? Então, o empregador ele poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados com preservação do salário hora. Ou seja, você faz uma conta simples do valor pago e da quantidade de hora trabalhada, você vai saber qual é o valor do seu salário hora. Então, a redução da jornada proporcionalmente vai reduzir o valor pago mensal, mas não pode haver uma redução do valor pago por hora. Se eu trabalho 10 horas e ganho R$1.000, minha hora trabalhada é de R$100. Se eu passo a trabalhar 5 horas, eu tenho que ganhar R$500. Eu não posso ganhar 300, 200 ou 100. Senão aí sim estaria ferindo a Constituição. Aí sim estaria ferindo a Constituição, embora tenha entendimento também que acho que a simples redução sem isso já ocasionaria a redução, mas a gente não comunga desse pensamento. A duração máxima dessa redução proporcional, ela foi, pela medida provisória, de 90 dias, e os requisitos para a realização mediante acordo individual, que está justamente no artigo 12 da medida provisória, justamente ela está limitada aos percentuais de 25%, 50% e 75%, e apenas para os empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135, certo? Nos percentuais de 25%, 50% e 75%. Empregados hipersuficientes, ou seja, quem tem ensino superior completo, e salário igual a 2 vezes o teto da Previdência, que dá hoje R$ 12.202,12, também nos percentuais de 25%, 50% e 75%. Empregados que recebem acima de 3.135%, com ou sem superior completo, limitados apenas ao percentual de 25% da redução. Deve haver o acordo individual formal, que deve ser enviado no mínimo 2 dias corridos antes do início da redução da jornada e do salário. Certo? Isso tanto para o empregado, e hoje também esse acordo tem que ser submetido ao sindicato do empregado. Tem que ser enviado para o Ministério da Economia, não é isso, doutor? Também, porque o Ministério da Economia é justamente o que, registrado esse acordo, o Ministério da Economia ele promove o pagamento da cota parte da União, que é justamente entre deixa eu pegar aqui, que é justamente no limite até o seguro-desemprego, que é de R$ 1.045 a R$ 1.813, certo? E ele paga proporcional ao percentual da redução, de 25%, 50% e 75%. Vamos lá, uma pessoa que tem um salário de R$ 2.000 por mês,
você reduz em 50% a hora trabalhada dele. Ele vai passar a receber R$1.000 por mês. Você informa ao Ministério, o Ministério vai pagar R$1.000 para ele, e você vai pagar R$1.000 para ele. Isso é muito interessante para as empresas, como o setor de hotelaria, restaurante, eu acho que é o mais atingido, o setor vinculado muito à parte do turismo. Eu vou ficar citando sempre exemplos relacionados a eles. Você tem um restaurante que você funcionava diariamente, horário praticamente comercial, ficava aberto sempre. E hoje, com o fechamento desses locais, você não precisa mais ter o restaurante aberto a todo momento. Então, você vai haver uma redução do seu cozinheiro, da parte interna, garçom, essas coisas. Aí eu acho que cairia na próxima parte da medida provisória, que é da suspensão do contrato de trabalho. Mas no caso do seu cozinheiro, do seu auxiliar, da pessoa que trabalha na faxina, você pode reduzir proporcionalmente a jornada e o salário dessa pessoa. Então, se enquadraria aí. E o pagamento suplementar da cota parte também vai ser um percentual em cima exatamente do seguro-desemprego, não é isso, doutor? Isso, então, isso. Se reduziu, vamos lá, vamos voltar para o exemplo que o senhor deu. Se reduziu em 50% o salário dele, vai receber da empresa, então, R$1.000. E o restante, aí vai ser 50% também do seguro-desemprego que ele teria direito. Isso, exatamente, na mesma proporção. O que garante o emprego, garante a manutenção da atividade econômica, certo? Essa é a importância. E garante a permanência das pessoas na atividade. Porque, ou seja, se eu reduzo 50% e eu tenho várias pessoas, eu tenho 10 pessoas ali, qual é o pensamento do empresário em uma crise dessa por não conseguir manter a sua atividade mesmo, por uma questão de subsistência da atividade como um todo? Se eu tenho 10, eu vou tirar 5. Com essa medida provisória, não. Eu posso manter os 10 e reduzir e adequar. E manter todo mundo ali trabalhando. E isso, porque justamente quando eu voltar à minha atividade, eu vou estar com todos ali presentes. É passar a dificuldade juntos, né? Exatamente nesse sentido. Eu tenho uma questão muito interessante, Marcelo, que foge um pouco aqui a medida provisória, que às vezes a gente vê as pessoas pensando que o empresário, a pessoa que tem empresa, ou que tem um negócio, tudo, é rico, é isso e aquilo, mas é da natureza do empreendedor, a gente aqui que presta serviço para o Sebrae, vocês também que são colaboradores aí do Sebrae, você vê que o empreendedor ele tem uma dificuldade de juntar dinheiro, né, de formar capital. Ou seja, se ele tem um restaurante ou uma loja, uma coisa, e vai bem, e ele está ganhando dinheiro com aquilo ali, ele pega o dinheiro que ele está ganhando, vai no banco, toma um empréstimo e abre a segunda. E se está dando certo, ele abre a terceira, ele abre a quarta. Ou seja, não há essa percepção de que o rapaz ali tem uma loja no shopping, ele é cheio do dinheiro. Não, porque ele tem vários, ele investe, ele vai ampliando. Se ele ganhar dinheiro, ele amplia, é normal. Ninguém tem dinheiro em caixa hoje para manter uma atividade parada durante 2, 3, 4, 5 meses dessa forma, não. Então, isso é uma realidade também que tem que ser observada e cada vez mais vem sendo observada, inclusive pelos colaboradores que têm ciência disso. Então, a aceitação dessa medida provisória, dessas reduções, dessas dificuldades que todos estão passando, a gente percebe que ela vem tanto do colaborador como das empresas também, dos empresários. Perfeito. Quanto aos percentuais, doutor Bruno, a gente sabe que pode haver a redução, então, pelo que está previsto no MP, de 25%, 50% e 75%. Isso. Eu sou empregador, quero reduzir 30%. Existe essa possibilidade? Não, a MP ela deixou taxativa os percentuais de redução. Em 25%, 50% e 75%. Perfeito. Em relação à jornada e os valores. Perfeito. Vamos para o próximo ponto, então, doutor Bruno. Bora. Quanto à suspensão do contrato de trabalho. Isso. Inicialmente, eu acho que é importante a gente fazer a diferenciação de suspensão de interrupção do contrato de trabalho, né, doutor Bruno? Muitas vezes a gente escuta na mídia o contrato de trabalho vai ser suspenso. Mas o que é essa suspensão, o que é essa interrupção do contrato de trabalho? Se o senhor puder esclarecer para a gente, vai ser bastante importante inicialmente.
Vamos lá. A suspensão, como ela vem prevista aqui na medida provisória, na realidade ela é temporária. O empregado ele continua vinculado à empresa, né? Não há paralisação do trabalho, ao contrário, ele pode ser chamado a qualquer momento também, nesse sentido. A interrupção não, a cessação completa do contrato de trabalho, o que seria uma medida mais danosa, tanto para o empregado como para o empregador também, porque vai gerar bem mais, o custo muito maior para a empresa. Que seria a rescisão, no final das contas, né? Isso. Só para dar uma explicada maior para o pessoal, interrupção seria, por exemplo, num caso em que a pessoa deixa de prestar o seu serviço, tá? Então deixa de trabalhar, mas ela continua percebendo salário. O exemplo principal que a gente poderia dar seria as férias. A pessoa não está prestando a sua atividade, mas ela continua recebendo. Né? Já no caso da suspensão, não é isso, doutor Bruno? Então, a pessoa deixa de elaborar e também, ao mesmo tempo, ela deixa de receber o seu salário, o seu vencimento. Isso. Embora no caso aqui da medida provisória, embora ela trate como suspensão, mas nas empresas que tiveram um faturamento em 2019 superior a 4.800.000 reais no ano calendário de 2019, a empresa vai haver uma contribuição mensal de no mínimo 30% do valor do salário. Entendeu, Marcelo? Ela tem essa previsão mesmo que se faça a suspensão. Então, o governo arcaria com a diferença de acordo com o seguro-desemprego, né, naqueles mesmos valores que a gente já citou, entre R$ 1.045 e R$ 1.813, mas quando a empresa tem um faturamento, uma receita bruta anual do ano calendário 2019 superior a R$ 4.800.000, ela tem por obrigação arcar com 30% do valor do salário do empregado durante a suspensão. Então, aí a suspensão acabou ficando mista com a interrupção. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Doutor Bruno, aqui, tem uma pergunta aqui da Vanderleia Cardoso. Quanto aos benefícios anuênios, adicional, eles também podem ser reduzidos com essa MP ou não? Ou seria só o salário, de fato? Veja, aí é uma questão que pode e deve ser objeto, eu acredito que vai gerar muita demanda judicial em relação a isso. Em tese, a redução, a medida provisória, ela está falando do salário, no caso, o valor que fora todas essas verbas que ela cita aí, entendeu? Então, em tese, haveria a redução do salário, mas todas essas verbas, gratificações, tudo que a pessoa recebe, ela continuaria tendo direito a receber. Você não haveria um impacto nas duas, não. Na redução da jornada e do salário. Agora, com certeza, vai ser uma questão que vai ser muito, muito discutida, inclusive, acho que judicialmente, isso aí. E já tem sido discutido, doutor Bruno. Pelo que eu estou acompanhando em alguns artigos, por exemplo, no que tange ao adicional... o de alimentos mesmo que eles dão, o auxílio, como é que diz? O auxílio alimentação. Tá? Isso. Se deve ser percebido ou se não deve. Por outro lado, a gente tem também o auxílio transporte, já que a pessoa em tese não está trabalhando, então ela também não teria o direito. Isso daí já é sedimentado, né? Isso. Embora no caso quando ele trata da suspensão especificamente, a medida provisória ela vem que tem que manter todas as garantias, plano de saúde, tudo isso deve ser mantido do empregado. Entendeu? Exatamente. Como a medida provisória e todas as medidas provisórias que vêm ocorrendo, ela vem beneficiando e muito o acordo individual entre empregado e empregador. Então, acho que isso tudo deve ser tratado em relação às duas partes, entendeu? Ao empregado e ao empregador. Para cada caso, observar e ver a melhor forma, entendeu? Porque eu acho assim, por exemplo, o ticket de alimentação, que a gente chama, ele pode ser pago integralmente. Mas o vale transporte, se você reduz a jornada e não está utilizando na mesma proporção que usava, eu acho prudente que possa ser reduzido também.
alguma gratificação específica em relação ao trabalho específico que a pessoa receba, deslocamento, diária, tudo isso, um auxílio por um trabalho específico que era pago, uma gratificação que tem uma vinculação específica, eu acho que isso aí cabe a justamente ser discutido nesses acordos individuais, porque a própria suspensão do contrato de trabalho, toda medida provisória aqui, ela está calcada nesses acordos individuais, não é uma determinação unilateral do empregador. Entendeu? Então, todas essas verbas devem ser discutidas e com certeza serão pelo jurídico das empresas, nesse sentido. Perfeito, doutor Bruno. Quanto ao período, qual é o período de suspensão do contrato de trabalho que está previsto na MP, doutor? Isso, são 60 dias e que pode ser fracionado de 2 de 30 dias. No MP, ela traz isso no seu artigo 8º, que é onde trata da suspensão do contrato de trabalho. E ela traz aqui de forma bem clara no seu parágrafo 5º. Se a empresa teve receita bruta superior a R$ 4.800.000 no ano calendário de 2019, somente poderá suspender o contrato de trabalho mediante pagamento de ajuda compensatória. É interessante que ela traz esse termo de ajuda compensatória mensal, como se fosse não seria uma verba devida, seria uma ajuda de no mínimo 30% do valor do salário do empregado durante o período da suspensão. Se a empresa teve uma receita bruta superior a esses 4.800.000 do ano calendário. Se ela não teve, aí não. Ela ficaria dispensada e o governo federal ele pagaria agora também dentro do limite do seguro-desemprego, de R$ 1.045 a R$ 1.813. Perfeito. Quanto às garantias provisórias advindas tanto da redução quanto da suspensão. Isto é, a pessoa que sofreu com essa redução de salário ou então que teve seu contrato de trabalho suspenso durante 90, no caso da redução, que é a possibilidade, e no caso de 60 dias de suspensão no contrato de trabalho. Ela tem alguma garantia para não ser demitida posteriormente? Tem. A medida provisória, ela exige justamente isso, que o empregador não faça essa demissão. Ela traz aqui fica reconhecida, ela traz aqui o termo assim, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que tiver reduzido a jornada de trabalho, o salário, ou tiver suspenso o contrato de trabalho, recebendo em decorrência disso o benefício emergencial, pago pela União durante o período acordado. Suspensão após mais um período equivalente. No mesmo período da suspensão, mais um período equivalente ao acordado para redução à suspensão, após a cessão. Então, assim, essa garantia de manutenção do emprego, após a cessão. E, com certeza, essa manutenção do emprego, ela ocorre porque é o que todo mundo quer, que é o retorno da atividade econômica. Passado a crise, vai haver um aumento progressivo da demanda por tudo. Então, eu acredito que esse não seja um dos maiores dos problemas, não, entendeu? E, com certeza, mantendo a crise, o que a gente não acredita, passando esse tempo, virão novas medidas, entendeu? Porque, senão, é o caos econômico. Perfeito, doutor Bruno. Eu estou vendo uma pergunta aqui também, de uma espectadora nossa, Val Vieira Barreto. Ela está questionando a respeito dos estagiários. Se aplica também a MP a redução na carga horária, enfim, a suspensão do contrato de trabalho. E aí eu até amplificaria essa pergunta dela. Dos estagiários e dos aprendizes? Veja, a medida provisória ela não traz essa garantia em relação ao estagiário, nem ao menor aprendiz, não. A situação deles fica até um pouco complicada, da manutenção do estágio e do aprendiz nesse período, porque eles têm requisitos específicos da manutenção do contrato de trabalho, do contrato de aprendizagem deles e de estágio, especificamente no tocante ao acompanhamento, à informação, à formação dessas pessoas. E aí, como as empresas não estão em sua atividade normal, por exemplo, no caso da suspensão do contrato de trabalho, se essa suspensão recair em cima justamente da pessoa responsável pelo acompanhamento do aprendiz ou do estagiário,
Isso dificulta, inclusive, a manutenção dos contratos de trabalho, dos contratos de estágio e de aprendiz que eles têm dentro da empresa. Então, a tendência é justamente o encerramento ou a suspensão temporária desses contratos, enquanto durar essas medidas excepcionais. Perfeito. Eu acredito que, como está previsto na própria MP, doutor Bruno, acho que isso vai se aplicar, ali no artigo 15, essas medidas se aplicam ao contrato de trabalho de aprendizagem de jornada parcial. Então, acho que a gente poderia aplicar, nesse caso, a aprendizagem, talvez o de estágio não, porque é um vínculo, como você acabou de explicar, um pouquinho diferente, né? Tem o contrato de estágio. Mas o de aprendizagem, assina carteira, enfim, eu acredito que tudo que for possível ser aplicado nessa MP ao aprendiz, também ao empregado normal, comum, também vai ser aplicado ao aprendiz, não é isso? Embora ele tenha uma condição específica de trabalho diferenciada, né? Isso. Eu acho que isso foi um equívoco da medida provisória quando ele traz, porque o aprendiz ele tem um vínculo com outra pessoa da empresa, né? Justamente que é responsável pelos ensinamentos, por tudo isso. Então, a gente precisa ver com calma essa questão da aplicação em relação a eles, especificamente no tocante a quem está se suspendendo, né? Porque tem empresas que devem suspender toda a sua linha de trabalho, de produção, de tudo. Enfim, ou aplicar, especificamente no tocante à suspensão, né, dos contratos de trabalho. Sim. Perfeito, doutor Bruno. Então vamos para o nosso último tópico, antes de a gente abrir mais algumas perguntas para o pessoal. Quanto ao benefício emergencial que está sendo pago, Corona Voucher, doutor Bruno, o que o senhor pode tecer alguns comentários para a gente a respeito dele? Vamos lá, é a ajuda compensatória mensal, benefício emergencial do emprego, né, e renda a cargo da União, são os artigos justamente 5º e 6º da medida provisória. Nos dois casos, tanto de suspensão do contrato como de redução da jornada e do salário, a União sempre vai arcar com uma parte. Ele vai ser pago mensalmente pela União, né, na hipótese de redução proporcional da jornada e da suspensão temporária do contrato de trabalho, sendo devida a partir do início destas. A questão aí que vai gerar uma certa dúvida com essa decisão do STF, do Lewandowski, é justamente em relação a se vai ser necessário ou não a autorização do sindicato, ou a sua anuência, né, em relação a isso, se vai valer a simples comunicação, a União já pode começar a pagar. O que eu acredito que deva ser o correto. Se o sindicato não concordar, ele instaura o dissídio e aguarda a decisão em relação a esse dissídio de forma específica. Tem um prazo de pagamento ao empregado, que a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contados da data da celebração do acordo para redução de jornada, salário e suspensão do seu contrato de trabalho, né? O Ministério da Economia que vai disciplinar a forma de transmissão das informações pelo empregador e da concessão do pagamento. Na data de ontem já tinha mais de 7.000 acordos desses enviados no Brasil, segundo o antagonista, né? A empresa tem um prazo de 10 dias para informar a celebração de acordo com o empregado. Caso não informe, ela fica responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho, uma penalidade, caso ela faça isso e não informe, e de salário ou da suspensão temporária, tá? O valor do benefício foi. A gente tem uma pergunta aqui de Gláucia, nossa gerente aqui do jurídico, encaminhou uma pergunta para a gente. Como é que fica o benefício do empregado que tem mais de um vínculo e esse vínculo dele é o vínculo de trabalho intermitente? Ou seja, naqueles casos, por exemplo, a gente está com bastante demanda de garçom. A gente vai lá, pega um garçom e posteriormente, enfim, é um vínculo que não é contínuo, digamos assim, né? Como é que ficaria no caso dele, doutor Bruno? Ele se aplica da mesma forma, entendeu? Cabe ao empregado, caso necessite, ou caso ele esteja exigindo, ou ele decretar. Normalmente, garçom vai ter uma tendência muito grande de suspensão desses contratos, certo?
Se há remuneração, ou se há no seu contrato intermitente um valor mínimo já garantido para esse chamamento e de repente suspende isso aí, ele, em caso se opte pela suspensão do contrato, vai ter que ser pago e a União paga como se fosse um seguro-desemprego complementando. E cada contrato gera um vínculo específico e cada empregador pode fazer um acordo com o seu colaborador, independente de quantos vínculos ele tem. O contrato é analisado caso a caso. Entendeu? Perfeito, perfeito, doutor. O benefício, o valor é calculado com base no valor que o empregado teria direito no seguro-desemprego, né? Que aí ele tem ali aquela limitação de 1.045, 1.813. A redução da jornada e salário, ela está também naquela mesma proporção de 25%, 50%, 75%. Ou seja, todas as regras que a gente falou em relação aos outros demais tópicos, a União ela se compromete a fazer a complementação, sempre nessa limitação. Se a redução for proporcional, nas proporções de 25%, 50%, 70%. Se for de suspensão, também na proporção do valor do seguro-desemprego. E se a empresa entra com os 30%, a União faz o complemento do restante, limitado aos R$ 1.813. Entendeu? Eu acredito que essa medida provisória ela vai gerar um impacto até os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, por aí, pelos valores que estão envolvidos aqui especificamente. Eu acho que o maior impacto dela é nesse sentido. E como a gente, pelo próprio nome, né, doutor Bruno, medida provisória, né? Então, Isso. quer queira, quer não, ela tem um prazo de término de 60 dias, né, pelo que está previsto na legislação, podendo ser prorrogado por outros 60, e a vigência dela termina se ela não for convertida em lei. Né? Eu acredito que não vai haver problema nessa conversão da medida provisória em lei. Exatamente. A depender exatamente de como a gente está perpassando por esse momento atual, né, doutor Bruno? Eu acho que essas medidas, por serem provisórias e terem esse prazo máximo aí de 120 dias, a gente pode, quer queira, quer não, ou minorar ou aumentar. A ideia do governo com essas medidas é exatamente diminuir ao máximo essas consequências, tanto para o empresário quanto para o próprio empregado, né? Para que eles sofram menos possível. Porque a gente sabe, quer queira, quer não, com essa crise, com essa pandemia, todos estamos sofrendo, né? Porque você veja que o próprio governo, ele vem numa estratégia de parcelar a ajuda, entendeu? Então, ele começou com a medida das férias, a 927, depois a 928, agora a 936, agora a 945, porque não se sabe nem uma perspectiva temporal de encerramento dessa crise. Né? Agora, o dinheiro a gente sabe que encerra do governo. Né? Então, a situação é bem complicada, entendeu? Por isso que eu acredito que no mais tardar, aí, no começo de maio, já tem um retorno das atividades, né? De forma parcelada, com cuidado que se deve ter, mas eu não acredito que fique muito mais tempo fechado dessa forma, não. Porque senão é o caos financeiro, especificamente para o estado de Sergipe e para os municípios, né? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Bruno, de Rose. Ela questionou: o empregado doméstico, se ele reduzir jornada e salário, se o E-Social diminui, eu acho que aqui eu acredito que seja a parcela relativa ao INSS. Tem alguma repercussão nesse caso ou não? Tem sim, reduzindo ela quer saber em relação ao E-Social? Exatamente. Se reduz a parcela do E-Social, reduz. Isso. Reduz. Vai ser proporcional ao salário que ela está recebendo. Né? Isso, é o que ela está recebendo, exatamente. Na verdade, o governo criou um incentivo pago por ele, né, pelo governo, para a manutenção do contrato de trabalho e da atividade do empregador, entendeu? Então, não haveria sentido pagar E-Social em cima da parcela paga pelo governo.
Então, Perfeito. paga em Doutora, cima da parcela do empregador. exatamente. Doutora Glaucia aqui fez um outro questionamento. Ela Doutora Glaucia pontuou está que no caso do, danada, né? no caso do contrato intermitente, ela lembrou a gente que, nesse caso, tem a previsão na MP de um benefício de R$ 600, tá? É como se fosse o Corona Voucher mesmo. É, Agora, ela questiona, independente do número de vínculos, isso é, se eu tenho 2, 3 vínculos, o máximo que eu vou receber é esse valor de R$ 600 ou vai multiplicar pela quantidade de vínculos que eu tenho, doutor? veja, a medida provisória ela fala por contrato, né? Ela não colocou limite para a quantidade de contrato, não. A não ser que o Ministério da Economia, quando você for preencher o acordo firmado individualmente, ele não permita no próprio sistema que o empregado tenha mais de um benefício, que deve ser o que deve acontecer, né? Para você atingir a maior quantidade de pessoas possível. Né? Exatamente. Eu acho que é por aí também, doutor. É, Ele deve bater seria, esses dados para que apenas ele receba a partir de um vínculo apenas, né? porque justamente é um benefício emergencial, né, ao empregado, no caso. Exatamente. Uma outra pergunta aqui, doutor Bruno. Quanto ao Prolabore, teve alguma coisa nessa MP que foi publicada que fale acerca do Prolabore? Tem alguma coisa especificada para os sócios Não, da empresa? não, que eu vi, não. Prolabore, não. Não tem. Perfeito. Não encontrei, não. Doutor Bruno, a gente já está quase acabando aqui a nossa live, faltam 8 minutos. Eu gostaria desde já, de agradecer ao senhor pela disponibilidade, por ter aceitado participar aqui com a gente dessa live. Muito obrigado. Eu acho que para todos que estão assistindo, a live foi bastante esclarecedora em todos os aspectos trabalhistas, principalmente no que tange ao atual momento, né, doutor Bruno? Ao momento de pandemia, do coronavírus, todas as condições de trabalho, tanto para empregado quanto para empregador, estão sendo modificadas a cada dia que passa, né? E a gente tem que estar sempre atualizado, né, doutor? É como se a gente estivesse no vestibular novamente, estudando todo dia para ver o que está acontecendo, né? Lembrando que essa live vai estar disponível, tá, pessoal? Hoje no IGTV aqui do SEDAI. E é isso, doutor Bruno. Eu gostaria de agradecer grandemente, pessoal. Quem ainda não segue aqui as nossas mídias, Instagram, siga o nosso Instagram, entre no site do sebraesergipe.com.br. Qualquer dúvida que tiver ainda, você pode acessar o 0800 570 0800 e a gente vai estar aqui disponível para poder atender todos vocês. Por fim, antes do senhor se despedir, doutor Bruno, lembrando que a gente ainda tem algumas lives. Amanhã, dia 8/4, a gente vai ter sobre eventos, mercado de eventos, o que fazer, com Patrícia Mello. Não percam, vai ser bastante interessante. Quinta-feira, dia 9/4, a gente vai ter Fornecendo para Grandes Empresas, com Antônio Batista. Tá? Então, por essa semana, essas são as lives que estão agendadas, as duas, tanto amanhã quanto depois de amanhã, sempre às 19 horas. Doutor Bruno, fica à vontade para se despedir. Muito obrigado desde já. Céu, obrigado a você por toda a sua atenção, ao Sebrae. Espero ter contribuído aqui com as questões da medida provisória. Espero também que a pandemia ela fique só na área da saúde, ela não venha na área de processos judiciais, na área de decisões judiciais conflitantes, que só vai gerar mais problema para as pequenas empresas especificamente. E acredito muito hoje, cada vez mais, na possibilidade de negociação entre os empregados, entre os seus colaboradores, entre as empresas, os empresários. Enfim, eu acho que o momento é de todos darmos as mãos e seguir juntos para ultrapassar isso tudo da melhor forma possível. E em breve, o país voltar a crescer, que é o que importa. Vamos lá. Com Boa certeza. tarde a todos e muito obrigado por sua atenção. Obrigadão. Boa tarde a todos. Boa tarde.